O balanço geral dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Joinville. A ordem foi sorteada previamente e na presença de representantes dos candidatos. Durante a entrevista, contamos também com a participação das jornalistas do portal ND+. E ao final, o candidato terá 30 segundos para as considerações finais. O candidato de hoje, que está aqui com a gente já no estúdio, é Eduardo Zimmermann, do PTC, que tem como vice o capitão Ávila, do mesmo partido. Eduardo é engenheiro mecânico e administrador, servidor concursado do Instituto do Meio Ambiente há 8 anos, ocupa cargos na administração estadual e federal. Candidato, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Joinville. Obrigado pelo convite. Vamos então à primeira pergunta. Seu plano de governo, você propõe a construção de um hospital na Zona Sul e também um teleférico no Morro do Boa Vista. Já sabe com quais recursos essas obras seriam feitas? Olha, o Hospital da Zona Sul, nós estamos prevendo uma PPP nos mesmos moldes em que foi feito e funciona muito bem o hospital em Jaraguá do Sul, nossa cidade vizinha, que deu muito certo o hospital na forma de PPP. Com relação ao teleférico no Morro do Boa Vista, Morro do Finder, inclusive ligando com os bairros Aventureiro, bairro do Boa Vista e o bairro do Centro, a nossa ideia desse grande empreendimento de turismo para a cidade é conseguir recursos através do Ministério do Turismo, Secretaria Estadual de Turismo e outras formas de financiamento que podem vir a nos contemplar. Outra pergunta, candidato. Ao mesmo tempo que você fala em grandes obras, como essas, por exemplo, promete reduzir impostos, o ISS, o IPTU, que são importantes fontes de arrecadação para o município, né? E aí a conta fica difícil de fechar. Como é que o candidato pretende fazer, então, para manter a receita da prefeitura? Certo. Quanto menos a gente tiver tributos, mais as empresas vão vir para Joinville e as empresas se estabelecendo em Joinville, nós teremos mais emprego, mais renda e mais arrecadação. Araquari fez uma reforma tributária em 2014, em que a maioria das alíquotas de ISS, que aqui é 5%, lá é 2%. O IPTU de Joinville é mais caro que o de Araquari. Os terrenos em Araquari são mais baratos. Qual é o empresário que vai adotar numa decisão de investimento Joinville ao invés de Araquari nesse momento? Nenhuma. Então nós precisamos fazer uma reforma tributária para atrair as empresas para cá. Pergunta agora, conforme sorteio, hoje vai ser a participação das entidades de Joinville. Então, nós vamos agora à pergunta do representante da CDL. Se eles concordariam com um conselho formado por proprietários, por comerciantes, por moradores, né, juntamente com a prefeitura, com as concessionárias dos serviços públicos, empreiteira, para acompanhar aquelas obras que vão causar impacto. Sim. Presidente da CDL, obrigado pela pergunta. Nós vamos fazer grupos de WhatsApp com os moradores para tratar das obras que estão sendo feitas naquela região, certo? Tanto os moradores, os comerciantes, e ali eles vão poder se manifestar. É óbvio que uma obra interminável, como o que aconteceu na rua Visconde de Toné, vai atrapalhar os comerciantes, inclusive a população, mesmo quem não é dali, fica insatisfeito e a pessoa gostaria de receber pelo menos um WhatsApp avisando que nós vamos ter esse tipo de problema no trânsito. Então, a nossa ideia é unir os moradores e os comerciantes em relação às obras através de grupos de WhatsApp, para facilitar a comunicação. Falando um pouquinho de educação, o senhor fala na escola sem partido, né, candidato, também no seu plano de governo, mas defende a nomeação de um secretário de educação de direita conservadora, como lá está. Essa proposta não seria contraditória? Não, não é contraditória. Na verdade, se vocês observarem, o próprio Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, defende a ideia da escola sem partido. E nós que somos com princípios cristãos da direita conservadora, nós sabemos o quão importante é não deixar as nossas crianças serem ideologizadas por professores de má índole. Então, nós vamos cuidar das nossas crianças para que tenham uma boa educação e voltemos a ter uma Joinville com pessoas de qualidade. O senhor também fala, candidato, no plano de governo, em levar asfalto onde não tem. Aí eu faço a pergunta, o senhor sabe hoje quantos quilômetros de Joinville não tem pavimentação? Olha, nós temos uma noção que seriam de 700 quilômetros sem pavimentação
Em torno disso mesmo, 669, algo mais, Então, o levar asfalto onde não tem, ele parte de algumas premissas que seria... As pessoas que estão tendo a rua recapeada, elas já estão reclamando do asfalto de má qualidade. Mas tem também aquele cidadão dos bairros mais carentes, Paranaguamirim, Ulisses Guimarães, que estão preocupados com a rua que nunca foi asfaltada. Então, nós temos que cuidar de ambos. E nós precisamos de asfalto de qualidade que dure com um tempo razoável. A única avenida em Joinville até hoje que nunca precisou ser recapeada é a Avenida Getúlio Vargas. Por que todas as outras ruas precisaram de operação tapar-buraco, fazer novos contratos e recapear a rua novamente? Vamos então, à pergunta agora. Vamos cuidar. Vamos agora à pergunta, então, da participação das nossas jornalistas do portal ND+. Luana. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, convidado e o candidato e também a todos que estão nos acompanhando no Balanço Geral. Bom, a minha pergunta é a seguinte: o uso de máscara é considerado por especialistas uma das principais medidas para evitar o contágio da Covid-19. Porém, no seu plano de governo, o senhor diz que vai liberar, o que fere uma lei federal e também estadual. O senhor tem conhecimento disso? Sim, temos conhecimento. Há uma contradição nessa discussão médica com relação à orientação ao uso de máscara. E o presidente Jair Bolsonaro hoje somente usa máscara porque houve uma decisão do Supremo obrigando ele a usar máscara. Tá? Nós sabemos que diversos locais em que o uso de máscara foi apenas recomendado, porque há uma discrepância muito grande entre recomendar o uso de máscara quando for realmente necessário e obrigar a população a usar. Quando se obriga, há um problema. Mais uma pergunta, candidato. Como é que pretende construir uma ponte entre a Vigorelli e a Vila da Glória, como também está lá no plano, levando em consideração o valor, os impactos ambientais? Certo. Com relação aos impactos ambientais de uma ponte, o prefeito precisa ter conhecimento da legislação. Nós sabemos que ponte é exceção à regra na resolução CONAMA 237 para construção em área de APP. E uma ponte entre Joinville e Vila da Glória é de suma importância para o crescimento da cidade. Então, nós vamos trazer aqui um secretário técnico de infraestrutura, já levei ele para a região para tomar conhecimento da área e começar a fazer o projeto dessa obra. E é uma pessoa com a mesma trajetória que o ministro Tarcísio. 30 segundos finais, porque o eleitor merece votar em você, ou merece seu voto. Certo, nós estamos preocupados com a verdade. Joinville está abandonada e nós vamos combater a corrupção, a irresponsabilidade econômica e o descaso. Vamos trazer os valores conservadores do nosso presidente Jair Bolsonaro para a nossa cidade. E vamos nos unir para que haja, nessa eleição, uma troca geral, troca tudo. Obrigada, candidato. Uma ótima tarde.